simplesmente, não, vou emigrar. Existem algumas condições que geram a imigração. Ninguém quer sair do seu lugar, do seu ponto de conforto, né, se isso de alguma forma não fosse necessário. Então a imigração tem questões que tem que ser pensada numa perspectiva global. Eu fui mais por esporte. Na época, minha irmã, meu cunhado já estava lá, né, há algum tempo, e minha irmã resolveu ir levando os filhos dela, né. E ela me chamou. Eu nunca imaginaria ir para a América. Tentei uma vez em 2000, mas não fui bem sucedido, né. Aí eu, assim, do nada, de uma hora para outra, resolvi ir acompanhá-la, né. Inclusive até fui levando minha filha também, que na época tinha 6 para 7 anos de idade. Eu fui legal, na época é o único caminho mais fácil, né, via México, né. E é uma viagem, digamos assim, uma mistura de adrenalina, medo, ansiedade, mas é muito bom, eu me diverti muito. Quando eles foram, a opção deles era uma, porque aqui, infelizmente, o nosso Brasil, ele é rico e se torna pobre. Então, quando eles casaram, eles não foram morar de aluguel, aí ela engravidou da menina, ela trabalhou o tempo todo, até no dia de ganhar a criança. Então, eles optaram assim, a gente vai para a gente adquirir uma casa, né, um carro. Então, o objetivo deles foi esse, porque eles moravam dentro do quintal da sogra, depois saíram do aluguel, construíram um barraco, né, para eles. Mas eles queriam ter o deles. Então, eles morando aqui no Brasil, eles não iam conseguir. A partir da hora que meu esposo foi, eu só estava esperando a hora certa mesmo para poder eu ir também. Eu não fui junto com ele por causa do valor que era alto. Aí eu esperei ele estabilizar e logo em seguida eu fui. Logo em seguida não, né? 2 anos. Ele falava que quando ele foi passar, né, correr lá, estava muito frio. E foi ele e mais 4 amigos. E na hora de correr, aí o cara só falou assim, anda ali, corre, corre. Aí todo mundo começou a correr. Aí na hora que correu, aí a polícia chegou. Aí na hora o policial soltou o cachorro e o meu pai foi correndo. Mas só que tinha um amigo dele que era baixinho. Aí na hora que eles deram por falta, ele estava ainda correndo e o cachorro estava atrás dele. E meu pai, que já tinha pulado o muro, né, viu que estava demorando. Quando ele subiu, ele não estava conseguindo pular. Aí meu pai pulou de volta, jogou ele mesmo. Só que quando meu pai foi pular, o cachorro foi mordendo o pé do meu pai. Aí meu pai não estava conseguindo, porque o cachorro estava pregando no pé dele. Aí eu não sei o que meu pai fez, que na hora assim que o policial já estava chegando, meu pai pulou com o cachorro e tudo. Caiu dentro do latão de lixo, e aqui dali o cachorro começou a morder meu pai foi do muro, o cachorro ficou lá. Aí ele contando aquilo, eu morrendo de rir, falei assim, gente, vocês é doido demais, nossa. Aí depois disso, eles ficaram, acho que uns 2 meses escondidos, por causa que a polícia toda hora passava no meio da rua para procurá-los. Aí depois disso, aí eles saíram, começaram a arranjar emprego, aí conheceram um amigo lá que já tinha tempo, que já estava lá, amigo dos amigos dele. Já estava lá e começou a morar com eles e foi desenvolvendo. Começou a aprender a falar inglês, aprendeu a cultura lá. O jeito dele aqui era esse estilo, assim, que todo mundo vê que ele era como é que fala? Ele fala, quando ele estava na minha barriga, ele foi gerado americano. Você não fala, mãe, quando eu estava na sua barriga eu já era americano. Então, ele tem aquele estilo que ele não é brasileiro. Tanto é que a gente tem colegas dele que foi lá passear e encontrou com ele e falou, olha, não se preocupe, o seu filho parece que é aquele povo de lá.
maio de 1983. E eu tinha 17 para 18 anos. E a gente vivia na zona rural, né? E as coisas eram mais difíceis. Então a gente não tinha muita opção. A opção era, naquela época, era ir para os Estados Unidos, que é onde você conseguia realizar todos os seus sonhos com um pouco tempo, né? Com 3, 4, 5 anos, você compraria um pedaço de terra, alguma coisa, você fazia alguma coisa para o seu futuro. E naquela época de 83 já era assim, as pessoas não iam com tanta frequência como há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, né? E eu fui o primeiro a ir, e depois foi meus irmãos, minhas cunhadas, primos, e praticamente a família toda. Da imigração na nossa cidade e nas relações sociais também, né? Hoje, o que a gente chama de cultura da imigração, principalmente entre jovens, entre crianças, né, adolescentes, a ideia de que hoje é um projeto, emigrar é uma alternativa, é um projeto muito fácil, né? É um projeto muito acessível, eu posso emigrar. Tá? Então, às vezes, por que eu vou lutar por transformar o meu local se eu tenho a intenção de ir embora? Né? Então, isso cria uma dificuldade para a região. E fora que as remessas também, elas criam uma falsa ideia de riqueza. Porque se essas remessas não se transformam em investimentos produtivos, né, eles acabam, com o fim da remessa, não fica nada, a não ser o consumo de alguns bens que com o tempo vai acabar esses bens. Uns 10 anos atrás, os Estados Unidos era bom. E o pessoal sonhava muito, né? Até na época mesmo que o meu genro foi, o dólar estava bom. Então, quer dizer, mas na época que ele foi, ele teve que trabalhar. Ele levou quase 2 anos para pagar a dívida dele. Então, né? Então, o que ele trabalhava, aí depois que ele acabou de pagar a dívida, ele optou por levar ela. Ele não queria que ela ficasse, né? Na época, as coisas eram mais fáceis. Por exemplo, a gasolina era muito mais barata, o aluguel era muito mais barato, a alimentação era bem mais barata, né? Então, mudou muito esse jeito que a gente tinha, por exemplo, de conseguir as coisas lá, é mais fácil, né? Assim, para você comprar as coisas no Brasil. E aqui no Brasil as coisas, né, subiram muito, alteraram muito os preços e ficou muito difícil. Você sabe? Mas na minha época que eu fui, era muito mais fácil para você comprar as coisas. Você compraria em 87, a gente vinha lá com $3.000, $3.500, você compraria um carro com 3 anos de uso, um carro bom, né? Um carro do modelo na época, igual por exemplo o Passat, que eram uns carros, né? Na época, uns carros bonitos da Volkswagen. Então, essa época você conseguia mais as coisas, era mais fácil você conseguir as coisas. Você ganhava menos, mas as coisas aqui era bem mais baixo o preço. E hoje virou o contrário, né? Hoje praticamente quase vale a pena você investir lá do que investir aqui, por causa de que as coisas aqui hoje estão bem mais caras. Eu acho que para mim são 2 pontos. Para mim foi bom e foi ruim. O ruim foi porque ele perdeu o nosso crescimento. Ele não viu a gente crescer. O que mais assim que dói em mim foi que ele não ensinou a gente a andar de bicicleta, não estava quando a gente começou a andar sozinho, escola, não levava a gente na escola, coisa que eu vi quando eu era mais criança, um monte de pai levando os filhos na escola, eu não via.
E por um outro lado era bom, porque ele pensava no nosso futuro. Ele sempre falava com a minha mãe que estava indo por causa nossa, das 3 filhas. Porque ele pensava assim, vou dar um futuro melhor para minhas filhas. O boom da construção civil na cidade a partir das remessas enviadas pelos imigrantes, né, que hoje já não acontece mais, né? Então tinha um condomínio que abria, né, começava a vender os apartamentos, era um número muito grande que era vendido para o imigrante. Hoje já não acontece mais isso, tá? Mas novos bairros surgiram, e principalmente muito investimentos em bairros de periferia, que você vai e encontra casas, né? Às vezes todas as casas horizontais, de repente aparece uma outra, daí a pouco começa a aparecer já algumas construções verticais. Você pode ir lá ver, são imigrantes, né, que estão reformando a casa, ampliando, e às vezes construindo uma casa num padrão muito superior ao padrão do bairro, mas porque ele quer construir ali onde é o lugar que ele vivia. E aí isso tem muita relação também de quê? Porque o que é visível? Por que as pessoas emigram? Porque o que é visível é exatamente só o que é benéfico. O que vem dos Estados Unidos? Vem caixas com presentes, com jogos de última geração, computador de última geração, fotos, só fotos, a neve é uma coisa bonita. Não vem a foto dizendo que trabalhar na neve dói, machuca, você tem dia que não pode sair para trabalhar porque não é possível por causa da neve, acontecem muitos acidentes na época da neve. Isso, na foto não vem isso, na foto só vem uma coisa fofa e bonita. Os Estados Unidos, eu acho que assim, para você ir para os Estados Unidos hoje, só se você não tiver nenhuma expectativa na sua vida, uma forma nenhuma que você não estuda, se você não tiver como crescer na vida, então eu acho que você não tem nenhuma opção, você tem que apelar por essa opção. Mas se você tiver uma opção no Brasil, pelo menos de estudar, eu acredito que hoje está bem melhor aqui, porque o que você ganha nos Estados Unidos praticamente fica lá. Você ganha, você junta um pouco de dinheiro, mas o pouco dinheiro que você junta, ele não significa muito aqui no Brasil, como significava há anos atrás, que você ganhava, dava para você chegar, comprar suas coisas. Hoje, por exemplo, você pega $10.000, você pega, por exemplo, $100.000, que seria um dinheiro muito grande, muito difícil de você ganhar. E você chega aqui, se você for comprar um apartamento, colocar os móveis no apartamento e um carro, praticamente o dinheiro acabou. E de que você vai viver o resto? Então, eu acredito que ainda não compensa, não. Não, eu acredito mais no Brasil hoje do que nos Estados Unidos. Lá você trabalha muito, mas você recebe. Aqui você trabalha, você recebe, mas não é aquela coisa assim, você recebe. No nosso caso, né, dá para pagar algumas coisas, viver bem, mas não é aquilo que você estava acostumado a receber lá. É bem diferente. Se você quer fazer uma viagem igual nós fomos, sim, pertinho, mas igual nós fomos a Nova York, a gente tinha condição de ir. Passeios pequenos, não igual eu falei. A gente não viajava para longe, igual muita gente vai para a Flórida, vai tudo para passear. Isso a gente não fazia porque tinha a intenção de estar mandando dinheiro para cá. Mas a gente fazia, além de ter a condição das despesas de casa, a gente tinha condição de mandar alguma coisa para cá e também de sair um pouquinho, até porque lá não tem condição de você ficar e não sair pelo menos para distrair um pouquinho, senão você fica meio doido lá. Mas em relação ao trabalho lá com certeza é melhor. Trabalha mais, mas você recebe por isso. Igual todo mundo fala, a América é um país de oportunidade, né? Tanto profissionalmente como financeiramente. Eu fui mexer na época que eu cheguei, eu fui mexer numa área que eu nunca tinha nada a ver comigo aqui no Brasil, que é a área da construção civil. Mas eu esforcei muito, né? E graças a Deus não tive muito obstáculos em questão a isso. E financeiramente é muito bom, só que eu acredito assim, você tem que ir com um propósito de vida, né? Se você vai com o objetivo de conseguir alguma coisa, então você tem que lutar por aquilo ali. Eu, na verdade, igual eu disse, eu fui mais por esporte, uma aventura, né? Eu
que eu acabei gostando de lá e comecei a viver, assim, mais a vida de lá, entendeu? Mas é muito bom, lá você tem tudo, você... tudo que você queira, você tem, assim, uma vida de uma... mais, assim, uma pessoa tranquila, né? Você tem carro bom, você tem tudo de bom, entendeu? Come bem, mora bem. E é gostoso, eu gostei muito. Apesar das... trabalho é um pouco duro, né? Cansativo, mas acho que tudo é compensativo. A questão de quando ele está lá, ele vive intensamente esse projeto de estar lá. Ele vive numa cidade, num país rico, mas os imigrantes são poucos os que vivem a mesma, fala assim, eu vivo a vida de um americano. São poucos os que conseguem isso, porque para viver a vida de americano classe média, tem que ganhar pelo menos $90 mil por ano, né? Em uma classe média, não é? Então viver uma vida de americano é muito difícil para ele. Mas ele tem uma coisa que é diferente, ele trabalha e recebe o dinheiro todo dia. Então não recebe no final do mês, né? Ele recebe ou no final da semana. Então tem a sensação de que o dinheiro é mais fácil. Só que ele trabalha lá 12 horas por dia, né? Ele ganha mais porque ele trabalha mais. Mas o que ele gasta lá também é muito mais. Os bens lá que têm um valor muito inferior ao valor daqui, porque o aluguel lá é mais caro do que aqui, né? O custo de vida é mais caro do que aqui. Agora, os eletrônicos são mais baratos, né? Então, é uma sensação, né, de que eu estou num país rico, portanto, eu também tenho uma vida de rico, né? Mas, na verdade, ele está vivendo no que a gente chama da franja da sociedade americana. Ele está vivendo na região mais pobre, na parte mais pobre, consumindo o que os pobres consomem na sociedade americana, mas ele tem a sensação que não. Igual eu não entro assim no site dele, mas todo mundo que convive, assim, que conhece ele, vê só fotos dele, assim, tipo um turista mesmo, só lugares bonitos. Todos os jogos do Brasil que teve lá, esses jogos, futebol americano já teve lá, ele já foi em todos. Então ele tá um verdadeiro turista. E ele só não tá melhor porque ele está ilegal. Porque se ele tivesse legal, ele estava trabalhando na área de publicidade dessa rede de restaurante. A saudade era grande, apesar da tecnologia, a gente poder, né, ver pela internet, né? Mas assim, a gente sentia assim, em ver, mas não era a mesma coisa, né? E do momento que eu soube, né, da chegada do netinho, aí aumentou ainda mais essa ansiedade, porque a gente tem aquela ser vó, a gente tem que ser vó de perto e não de longe. E para mim ir para lá estava muito difícil, né? Então, assim, o visto, né, muito complicado. E eu fiquei muito feliz de ter meu neto perto de mim, né, e perto da família. Então, isso aí foi dose dupla, né? Então, ter a minha filha e poder, né, sentir também um pouco o desenvolvimento do meu neto. Hoje eu voltaria com esse pensamento pelo fato de que eu nunca imaginaria que um dia eu ia ser deportado. Então eu vivi e aconteci, foi loucura, foi gostoso demais, foi. Só que a gente tem que pensar que amanhã ou depois você pode ser surpreendido, né, pelo um agente de imigração, entendeu? Então é bom você investir, porque se acontecer algo novamente, porque a gente não escapa disso aí, né? Isso pode acontecer a qualquer momento. Então, pelo menos você já investiu, já fez alguma coisa aqui, entendeu? O conselho que eu daria para uma pessoa hoje, para ir para a Europa, para os Estados Unidos hoje, eu acredito que ele fazer um teste aqui no Brasil. Fazer um teste. Como é que é nos Estados Unidos? Como é que a gente faz? A gente trabalha tantas horas assim? É assim? Negócio assim, assim? Então tá, eu vou fazer isso aqui para ver se funciona. Né? Que eu acho que... Eu não quero dizer que... eu sempre falo que você vai ganhar a mesma coisa, mas que você vai estar perto das pessoas. Se você tiver 1 hora de folga, você pode ir na casa da sua avó, na casa da sua tia, na casa de um amigo seu. E até fala, poxa, não tem tempo nem de ver a namorada. Você não fica lá 2, 3 anos sem nem namorada? Por que você não fica aqui também? Né? Então, se você pode fazer isso lá, faz aqui. Sabe?
Mas o que você está perto das pessoas que você gosta, você vai ter uma qualidade de vida bem melhor. E melhor do que, né, sabe, nos Estados Unidos, porque, como se diz, o sonho americano, para mim, eu acho que acabou. O sonho de você chegar e comprar casa bonita, carro bonito, e dinheiro e tudo, para mim, acho que esse sonho, eu acredito que no máximo uns 2% vai conseguir. No meio de 100 você tira 2, 3 que vai conseguir esse sonho americano. Porque o resto eu acredito que não. Num sonho americano eu acredito que já se ficou pro passado. Quem conseguiu, conseguiu. Quem não conseguiu, eu acredito que não consegue mais não. Estamos longe, os dias não passam. Tanto faz agora se não for pra onde você estiver. Se eu pudesse parar a saudade, como se para um ônibus, se eu soubesse diria pra tarde que a noite não mata não. Não mata não. Se eu pudesse parar a saudade, como se para alguém na rua, se eu soubesse diria mais tarde, meu bem, não vá mais não. Não vá mais não. Pouco importa as horas, estamos longe, os dias não passam. Tanto faz agora se não for pra onde você estiver. Se eu pudesse parar a saudade, como se para um ônibus, se eu soubesse diria pra tarde que a noite não mata não. Não mata não. Se eu pudesse parar a saudade, como se para alguém na rua, se eu soubesse diria mais tarde, meu bem, não vá mais não. Não vá mais não. Saudade, como se para um ônibus, se eu soubesse diria pra tarde que a noite não mata não. Não mata não. Se eu pudesse parar a saudade, como se para alguém na rua, se eu soubesse